Salve, meus irmãos! Hoje vamos falar de pragas e maldições de egrégoras de gerações e de famílias. Vamos entender por egrégoras ou igrejas um grupo de pessoas, uma comunidade, uma civilização, onde todos têm a mesma ideologia de fé, a mesma ideologia de família e a mesma ideologia comportamental. Aonde entram as pragas e maldições de gerações e de famílias? Bom, vamos voltar ao tempo, na época dos faraós, 2000 anos antes de Cristo. Era comum os grandes faraós mandarem seus exércitos para buscar novos escravos, vamos assim dizer, em outras tribos, em outras regiões, para suas necessidades e as necessidades de sua cidade, de sua egrégora. Agora vocês mentalizam o seguinte: se vai um exército para uma cidade buscar pessoas para satisfazer uma civilização, um reino, uma egrégora, imagina a felicidade de quem está sendo sequestrado. Os homens eram sequestrados para serviços braçais, as mulheres para serviços domésticos ou serviços sexuais, as crianças, muitas para serviços domésticos, algumas para o serviço militar e outras funções que eu não vou revelar aqui. Como você acha que aquele povo, aquela tribo, estaria agindo sobre aqueles que estavam invadindo? Com certeza, aqueles que não puderam se defender, aqueles que sobreviveram, vão irradiar de forma negativa para aquela egrégora. Aqueles malditos povos, blá, blá, não vou falar nomes para não criar situações. Aqueles povos que estão nos escravizando, que sejam punidos pelos deuses. Bom, assim começa a história de pragas e maldições sobre a egrégora. Agora você imagina aquele povo que foi escravizado, já levado para a nova cidade ou nova civilização e submetidos à escravidão. Daí começou as pragas e maldições sobre os reis, sobre os que os escravizaram, sobre os que os sequestraram e sobre aqueles que atuaram como feitores. Então, daí surgem as pragas e maldições, que eu não vou citar muitos detalhes, que é para não dar ideias erradas, tá? Sobre o rei e seus descendentes, sobre os seus escravizadores e seus descendentes, sobre os sequestradores e seus descendentes. Daí, então, a história de pragas e maldições de gerações. As mais suaves eram as pragas e maldições de famílias. As pragas e maldições de família se vê quando começam as disputas dentro dos favorecidos do rei, né? Dentro da monarquia, dentro os títulos que tinham mordomias perante o rei, onde começavam as disputas de terras, de mordomias, de poder, e várias situações descritas de envenenamento, de assassinato, de duelos induzidos e outras situações mais. E, logicamente, quem perdia a contenta, né, a briga, amaldiçoava aquela outra família. Então, daí as brigas gerando pragas e maldições de famílias que levavam o mesmo nome. Podemos até dizer que essas pragas e maldições que levavam o nome da família acabavam recaindo também nos filhos. Então podemos até dizer que elas estão muito próximas, pragas e maldições de gerações e de famílias. Tá?
Eu não vou aqui citar muitos exemplos, que é para não dar muita ideia, porque, na verdade, até hoje, nós, infelizmente, seres humanos, temos o hábito de praguejar e amaldiçoar. Estamos vendo agora uma briga política grande entre comunistas, petralhas e outros, e o governo de direita, né? Então, começa um xingar o outro, um irradiar. Eu, por exemplo, fiz aí uma solicitação há um tempo atrás, antes do nosso presidente adoecer, e acredite, de uns 4 ou 5 mil aceites que eu recebi aí no meu canal, pelo menos uns 30, 40 era amaldiçoando, né? Eu não vou citar as situações. E tem gente que acha que isso é coisa simples, mas não é coisa simples. Por quê? Quando você pragueja e amaldiçoa, você abriu um polo negativo muito grande. E assim como essa semana presenciei uma situação que vou mencionar depois para vocês, muitos desencarnam, morrem ou até esquecem de fechar esse polo negativo. E essa pessoa que projetou a praga e a maldição, tem uma coisa pior ainda. Ele, quando reencarna, ou quando reencarnou, como alguns casos que eu vi, ele trouxe essa egrégora junto com ele. Ele trouxe esse polo negativo que foi ativado por ele em vidas passadas. Ele, quando reencarna, ele continua trazendo consigo isso. E essa situação traz um monte de ocorrências da vida dessa pessoa, não só da que foi vítima do praguejamento da maldição, como aquela que ativou. E quem ativou será cobrado. Será cobrado pelos mistérios kármicos, pela lei maior e pela justiça divina. São muitos casos que veremos mais à frente, quando a vida da pessoa tem tudo para dar certo e não dá certo. Ela tem inteligência, tem capacidade, tem seu corpo físico perfeito, estudou, foi excelente aluno. Quando chegou na vida profissional, travou tudo. Tá? Essa é uma das condições que eu mais tenho visto. Agora, daqueles que foram praguejados e amaldiçoados, né, foram vítimas, então, no caso, o que eu mais presenciei foram doenças, deformações e caminhos, vamos dizer assim, bloqueados, prosperidade bloqueada. Na verdade, você percebe que quando quem ativou a praga e a maldição, ou quem recebeu, tem a vida, de certa forma, paralisada. Bom, não vou dizer quem é certo, quem é errado. O que é certo é não praguejar e não amaldiçoar. Em capítulos futuros, em vídeos futuros, iremos trabalhar algumas situações que pode recolher, neutralizar e anular essas pragas e maldições. A grande vantagem desses trabalhos de recolhimento é principalmente antes dos 21 anos de idade. Quando algumas situações que eu vivenciei, experienciei, quando se começa cedo, até os 7 anos de idade, grandes chances de mudar a vida da pessoa. Para melhor, para prosperidade, para fartura, para abundância, para riqueza e para não doenças na vida, né? Bom, eu espero com isso ter explicado o que são pragas e maldições de egrégoras, gerações de famílias. É um assunto extenso, mas eu não posso falar muito para não dar ideias, como dizia meu mestre encarnado, falecido hoje, em que ele dizia assim, não dê asas para a cobra foi feita para restejar, não para voar, né? Então tá bom. Só para finalizar, vamos lembrar que a escravidão ocorreu até 1920, 1930, tá? Em vários cantos do mundo, e não só com a raça negra, com o povo africano, tá bom? Então aí vocês associam a outras coisas mais. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.